Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. Sexta-feira aqui chega a Flávia com esse sorrisão, com esses óculos grandes, com essa estampa. Tinha um amigo que falava assim, quando via esses óculos assim, todos charmosos, grandes, você olha, tem como é que chama? Uma tela de LED ali, né? Parece uma tela. Você já está pronta para esses óculos inteligentes, né? Esse óculos não é, não? Você não fica falando com a gente, olhando ceninhas aí por dentro? Conta aí, você é toda tecnológica também? Esses seus óculos são os óculos inteligentes ou é você só que é inteligente aí? A inteligente aqui é a minha cabeça, mas o óculos também ele ajuda, porque ele é grandão, né? Pois é, a gente tá falando de coisas inteligentes, né? Vai ser tão charmoso falar, tô com óculos inteligente, tem o celular inteligente, né? Os tais dos smarts e né? A gente fica encantado com a inteligência. A inteligência é essa aí que tá segurando... É essa que tá aí entre uma orelha e outra, que dá para você segurar os óculos. Isso sim que é inteligência, design, né? Design humano. Né? E dizem que Deus era tão inteligente que ele fez orelha e nariz, dá para apoiar o óculos, né? Já anteviu. Mas, a inteligência artificial, já estava de olho na tecnologia. Pois é, Flávia, a gente tem todos os dias, não falta assunto e a gente não escolhe o assunto. Estão tantas coisas acontecendo aqui, ali, em todas as áreas. A gente tenta lidar aqui com os assuntos que são presentes, preocupantes para a maioria das pessoas. Uma das questões das pessoas que envolve o mundo é o trabalho, sempre foi. E a gente, nesse mundo industrial, tecnológico do trabalho, é mais complexo ainda pensar. E como é que as pessoas agem socialmente. Então, tá uma onda aí, alguns temas que eu queria que você abordasse, que esse negócio de demissão silenciosa, que é isso de demissão silenciosa? Eu peço demissão sem falar para ninguém, ou eu dou demissão sem avisar quem está sendo demitido? Que negócio é esse de demissão silenciosa? É o seguinte, olha, eu vou te mandar embora, mas você não conta nada. Que é isso? Tô entendendo. Você não conta nada, é ótimo. O que é isso? É censura? O pessoal está falando de falta de liberdade agora? Não pode mais mandar embora? Você sai quietinho daqui. Ou então eu vou sair quietinho. Né? Você não vai receber nem sua grana, não vai ter nem direitos, trabalho. O que é esse negócio de demissão silenciosa? Então, cara, olha, realmente esse é o buzz do momento, né? Tem acho que quase 2 semanas que o povo só fala disso. Da demissão silenciosa, e fala também do Great Resignation. Né? Eu vou explicar assim, mais tecnicamente assim, o que seria, né, cada algum desses, né, para a gente poder entender como esse movimento social, né, ele está se construindo dentro da nossa sociedade nesse momento. Mas eu quero colocar um ponto também que eu acho que vale a pena a gente conversar com ele, sabe? O The Great Resignation. Resignation. A tradução que eles acharam melhor, assim, em português, que eu acho muito engraçado, na verdade, é a grande debandada. É interessante a grande que debandada. Todo mundo cai fora no mesmo momento. A grande debandada, assim, normalmente as coisas acabam acontecendo primeiro, né, nos Estados Unidos. Então, o primeiro aconteceu lá mesmo. Foi, assim, o primeiro momento foi nos Estados Unidos. E The Great Resignation foi um movimento onde várias pessoas pediram demissão ao mesmo tempo. Foi uma demissão em massa, um pedido de demissão em massa. Né? Não foi as empresas demitindo as pessoas, mas foi um pedido de demissão em massa. Eu acho muito interessante a gente olhar isso e perceber assim, o que está acontecendo que as pessoas querem pedir demissão. Né? Assim, por que elas querem pedir demissão tão rapidamente e todas ao mesmo tempo?
todo movimento social, ele vem num movimento junto, né? E acontece junto, né? Eu acho que esse movimento que acontece junto, ele tem sempre um significado além do significado que a gente está vendo. É que o significado que a gente está vendo é simples. Está todo mundo exigindo seus direitos, vamos dizer. Só que não é sobre isso. Depois desse movimento, na minha opinião, não é sobre isso. Depois desse movimento, que agora é o que está fazendo mais barulho, é o quiet quitting, que é da geração Z. Assim, eu acho péssimo a gente não colocar no meio da geração Z, né? Mas é a geração Z que está encabeçando mais esse movimento, que é o quiet quitting. Os dois, eles têm aspectos, claro, que incomodam muito, porque se a gente for falar em aspectos organizacionais, isso atrapalha muito, né? As empresas, o RH, né? Mas a pergunta que eu faço é, o RH, os executivos, os empreendedores, eles estão preparados para entender por que esse movimento está acontecendo dessa forma? Porque eles estão dizendo que esse movimento é de uma geração preguiçosa, que faz corpo mole, né, que não está afim de assumir compromissos. Será que a gente não está falando de uma coisa um pouco maior, que seria, por exemplo, a saúde mental dessas pessoas? Pessoas exaustas, elas pedem opção. E pessoas exaustas pedem pausa, elas pedem limite. E a demissão silenciosa, que é o quiet quitting, ela funciona da seguinte maneira. O que eles alegam é que eles não querem trabalhar além do horário combinado. Certo? Se a gente for olhar assim, a história do trabalho, né? Vamos pegar uma mais recente, década de 70, por exemplo. Década de 70, o que era mais claro na década de 70 era você tinha um horário para começar, você tinha um horário para terminar, e o seu trabalho era totalmente separado da sua vida. Depois veio a nossa geração, que era dos workaholics, né? A gente trabalhava e emendava no happy hour, que também era trabalho, almoço de negócio, que também era trabalho, era só trabalho, né? O que os dois movimentos estão trazendo, que eu acho interessante a gente ver, é que eles não querem voltar à década de 70, mas também não querem a década de 80 e 90 de workaholics. Eles querem, na verdade, colocar um limite. Eles não querem ficar 24 horas à disposição do trabalho. Eles querem uma pausa, eles querem curtir a família também, os amigos, eles querem ter o que a gente, assim, é a minha defesa de sempre, né? Eu falo que é meu advocacy, que é o work-life balance. A gente pode trabalhar, mas a gente tem que ter vida. A gente tem que ter amor, família, amigo, né? É o work-life balance. Eu acho, não estou querendo, né, descredenciar os pensadores sobre RH e nem os executivos, mas eu acho que tem um olhar profundo aí que a gente está perdendo, que precisa se olhar a saúde mental. Claro, né, que a gente tem que ter muito cuidado com quem utiliza o quiet quitting, por exemplo, que é a desistência silenciosa, para ferrar os outros, né? Porque tem pessoas que são passivo-agressivas que simplesmente aproveitam essa onda para não fazer nada mesmo, só que tem uma equipe, tem um departamento, tem um sonho de outras pessoas envolvidas, e isso atrapalha todo mundo, né? Eu acho que tem que ser, tem que ter um olhar não óbvio sobre isso, e entender por que isso está acontecendo. Na grande debandada, né, que em português fica esquisito, né, mas é The Great Resignation, o tópico principal era ninguém quer cultura tóxica, insegurança, excesso de pressão e falta de reconhecimento profissional. Você sabe que, fazendo uma relação disso que você está dizendo, você falou anos 70, anos 70, os estudiosos entendem que foi o momento mais equilibrado do capitalismo na relação de trabalho, ainda que a gente tivesse essa coisa muito delimitada. A gente sabe que ainda tinha um movimento sindical forte, existia a Guerra Fria, existia toda uma preocupação. E a partir dos anos 70 também a gente começou com esse movimento exponencial, e um tal de Milton Friedman,
que acho que isso é que converge para esse papo aqui, falou, ele era o presidente do Banco Central americano, ele disse que as empresas existiam para dar lucro para os acionistas. Então, a gente criou uma geração de gente só voltada para o lucro e, ao mesmo tempo que a mudança das regras e de leis no país foi tirando direitos de trabalhadores daqui e dali, ao mesmo tempo que a empresa do lucro ficou distanciada do propósito. Então, hoje você quer trabalhar, produzir, fazer as coisas, ao mesmo tempo você precisa estar ligado aos movimentos que a gente tem presentes hoje, além desse compartilhamento, não misturar a vida com o trabalho tanto, né? Quer dizer, não perder a vida, você ter as coisas bem claras, também o que eu estou fazendo para o mundo que está bem nessa geração Z, que está bem claro. Isso já está no nosso discurso faz tempo, mas hoje, alguns autores aí até dizem que a gente vive uma epidemia mundial de desmotivação, que é isso. Eu preciso encontrar o meu lugar no trabalho, sim, eu quero trabalhar sim, mas eu quero ter uma representação e significado nesse trabalho. Eu não posso só vender as minhas horas, ao mesmo tempo, estou entregue a outras coisas da vida e às causas do mundo. Então, essa geração tem isso bem claro, como você chamou a atenção dessa nova, mas a desmotivação, isso já está em estatísticas de várias pesquisas, que o salário é o quarto item de motivação dentro de uma organização. Então, isso que você está falando é um pouquinho de desalento em algumas organizações, porque a gente está nesse ponto de inflexão. Como é que as organizações entram no modelo humanista, ao mesmo tempo de resultado, ao mesmo tempo considerando as pessoas, ao mesmo tempo evitando essas doenças mentais que você tanto chama a atenção, de gente que só vive para isso. Então é um desequilíbrio que já está sendo bem sinalizado e a sociedade, como você falou, bem legal isso, quer dizer, além daquilo que está manifestado, tem muita coisa por trás, que é a sociedade, que é o movimento humano mesmo, não é? Pois é, assim, quando a gente separa, né, a nossa biologia, a nossa neurobiologia, a neuroeconomia, dos aspectos essenciais de uma conversa sobre trabalho, a gente está falando só de números e moda. Né? E eu acho que isso é um certo risco mesmo, porque a gente está falando de humanos, que são as pessoas que fazem esse trabalho, né? É isso que faz o trabalho acontecer, né? Então, assim, eu fico muito surpresa, sabe? Ao mesmo tempo eu entendo, né? Claro, eu entendo, mas eu fico um pouco surpresa quando se limita a conversa a esses jovens não sabem o que eles fazem e são bobos, né? Assim, é meio que isso, né? E, na verdade, eu acho que eles são muito interessantes na discussão que eles estão trazendo de que nós não queremos repetir erros que já foram cometidos por vocês. Isso. Né? Porque a gente já cometeu esse risco. Né? A gente já cometeu esse engano de achar que o trabalho era tudo na vida. Né? E eles estão falando, não, o trabalho não é tudo na vida e eu quero mostrar isso para vocês. E assim, sabe, tem uma coisa interessante. Quando a pessoa fala uma vez, duas vezes, três vezes, né, e não é ouvida, ela faz um barulho, né? O movimento social, ele é o barulho não ouvido, de uma certa forma, não é? Ele é um barulho que, se ninguém está ouvindo, nós vamos fazer um movimento. E eu acho bárbaro os movimentos. Porque os movimentos, eles fazem uma onda, né? Onde outras pessoas vão falar sobre isso, e claro que você vai poder, claro, discutir sobre esse tema com um número maior de pessoas. Né? Então, assim, é um problema? Claro que é. É um problema. Não tem a menor dúvida que isso é um problema. Mas por que nós não vamos discutir a fonte, a base desse problema? Sério. Quantas vezes nós falamos, até aqui mesmo, né, ou em palestras que a gente dá junto, quantas vezes a gente falou sobre cultura tóxica, sobre insegurança, sobre excesso de pressão, sobre falta de reconhecimento profissional. A gente está falando sobre isso agora abertamente, mas nós já nos calamos sobre isso. A gente já fez o quiet quitting quando a gente ia para o trabalho e fazia corpo mole, quando a gente ficava ali no cafezinho, entendeu?
Só faz aquilo que é É isso. pedido. Entendeu? Quando fica lá dando rolê, vai pegar um papel lá no outro departamento, volta 3 horas depois, vai editar, né, a gente que era de televisão vai editar e fica na ilha, sei lá quanto tempo. Quantas pessoas já fizeram isso, entende? O que a gente está vendo aqui é um movimento que ganhou nome. Ele ganhou o nome de Great Resignation e ganhou o nome de Quiet Quitting. E nós nos calamos. Nós nos calamos para a cultura tóxica, para a insegurança, para excesso de pressão, falta de reconhecimento profissional. Nós nos calamos pelos excessos. Né? Então, eu acho que é um grande movimento em busca de saúde mental. E eu sempre falo, pausa é que vai evitar esses grandes movimentos por falta de conversa, né? Por falta de diálogo, né? Bom, a gente tem aí uma luz bem interessante que é o reconhecimento dos problemas. Hoje você vê grandes corporações que estão dentro dessa página humanista. É aquela coisa que eu estava falando do Milton Friedman. Hoje a empresa entendeu que criou uma distorção muito grande no próprio capitalismo, no modelo de negócio, ao colocar o lucro em primeiro lugar. O lucro ele vem porque o lucro nunca é um propósito, é o que eu entrego é o propósito, qual é o propósito da minha organização, o papel dela na sociedade. É sim gerar empregos, é sim participar da produtividade, mas enfim, é criar as soluções que o mundo precisa. Para isso existem as organizações que têm o nome lá, o CNPJ, significa sempre um contrato social. Quer dizer, então, hoje você pega, a gente tem citado muito grandes, no caso do Brasil, a gente tem citado o próprio Lehman, né? O John Paulo Lehman, né? Que fala assim, minha empresa já não é mais cerveja, não é mais o lucro, e foi uma empresa bastante, ontem a gente até estava comentando aqui com o professor Marins, né? É uma empresa que foi atrás de resultado e hoje revê seu passo, dizendo, não, a minha empresa ela só vai ter resultado e lucro sustentável se eu conseguir oferecer, e aí está o mote dele hoje também, que é uma empresa mundial hoje, é oferecer para as pessoas uma possibilidade de carreira e ação e participação. E ele sabe que sem isso a empresa dele também não terá lucro, mas só que você coloca a pessoa ali no centro do negócio, ela sabendo do papel dela, né? Não é um negocinho aqui relacionado a direitos como a gente trabalhava no sindicalismo tradicional, não é só defesa de direitos, tem isso também. Está se falando em resultado, mas está se falando do papel das pessoas, porque essas pesquisas que colocam o salário em quarto lugar, significa que não é isso que está provocando a demissão silenciosa que a gente está traduzindo. Então, se isso está detectado, como é que a gente que falou tanto em engajamento... É aí que está, entende? Na minha opinião, isso não está detectado. Né? O que está detectado é que é uma geração preguiçosa. É isso, essa que é a fala. Então como é que a gente... Como é que a gente RH, como é que a gente líder, como é que a gente CEO, como é que a gente parceiro engaja, no sentido de engajar, que você quer todo mundo trabalhando lá para atingir meta, mas como é que você engaja essas pessoas dentro do significado que elas estão apontando? Acho que essa é uma questão para o RH hoje, porque essa moçada tem bem claro isso. Eu quero participar, eu quero ter presença, eu quero que a minha empresa seja ética, eu quero ser ético, mas se a empresa não me anima a isso, eu silencio, é prejuízo para mim, é prejuízo para a empresa, e a empresa perde um talento ali. Como é que nós vamos sugerir para as pessoas dentro das organizações, aqui é para a gente finalizar esse papo de hoje, como é que a gente percebe isso, como é que a gente traz todo mundo para esse assunto? Primeiro, que é isso que você disse, não classificar o sujeitinho ali como preguiçoso, porque ele está vindo com uma outra ordem para o mundo, que é o que faz sempre as novas gerações. Olha, estou apontando para cá, porque esses erros que vocês cometeram não são meus, e eu estou aqui para apontar para o outro lado. Essa combinação é que vai ajudar nesse sentido, não é? Eu acho assim, tudo isso está nesse pacote dessa conversa, né? Eu só não acho que eles sabem tanto o que eles querem, não. Eu acho que eles estão incomodados com isso tudo que a gente falou, que nós também estivemos incomodados, né? Com uma pressão não justa do trabalho, mas existe falta de comunicação. Né? E a falta de diálogo, de comunicação, de mediação, isso sim, eu acho que é um problema dessa geração.
né? A gente tem hoje muitos mecanismos de comunicação, WhatsApp de texto, de áudio, de vídeo, são vários mecanismos para se comunicar e nós não estamos nos comunicando adequadamente, necessitando fazer, por exemplo, grandes movimentos como esses para sermos ouvidos. Só que se a gente não aprende a comunicar, a gente não aprende a pedir nada, a solicitar nada, a colocar nada no lugar que ele deve estar, né? E para aprender isso, a gente tem que ter saúde mental. E eu acho que a base dessa conversa para o RH, para o empreendedor, para o executivo saúde mental não é marketing amarelo. Saúde mental é algo que tem que ser a base de todas as conversas, até para o quiet quitting ser compreendido e entender o que na sua empresa está acontecendo que essas pessoas não querem ficar. E se estão dessa forma, entende? Pois é, então uma das pistas aí, se não sabe o que quer, isso vale para a gente, quer dizer, se você não está saudável. Mas enfim, a gente consegue detectar, às vezes nem tudo, mas o que a gente não quer. Então, que a gente saiba lidar com o que não querem, com o que a gente não quer, para daí, quem sabe, apontar o novo caminho ou a solução. Mas, enfim, nós estamos aí trabalhando, que é parte desse contexto, como você falou, a doença mental, que as pessoas não precisam confundir. Doença mental não é a pessoa necessariamente já estar dependendo de tarja preta. Ela está desequilibrada, não está com a sua potência, está com a sua energia totalmente concentrada num único ponto, que vai levar, sim, a doenças piores, mas que tira ela da produtividade, tira ela da potência até para servir aquela organização do jeito. Então a empresa tem que entender isso, porque, claro, tem as demandas da empresa, tem os objetivos, as empresas estão vivendo o dilema também da transformação. As empresas estão cheias de pessoas, mas elas precisam sobreviver também como entidades de produtividade. E então, é a conversa, como você falou, é a comunicação, é isso tudo que a gente propõe, os diálogos realmente abertos, francos e a liberdade para o diálogo, porque quando a gente fala dessa palavra aí, do silenciar, quer dizer, você continua ocupando o lugar, mas está silencioso. Você não está silencioso, como eu brinquei aqui no início, de não falar, de não dizer. Você está silencioso na sua potência, você não está entregando aquilo que você é. Isso vai ser um acúmulo triste e aí doente, como você chama a atenção. Olha, se você silenciou, não vou nem opinar, não vou nem participar, isso vale para o casal, né? Quando tem algum modelo opressor na organização familiar e chega uma hora que a pessoa desiste de opinar, desiste de se posicionar. Ela nem está feliz com o que ela faz e nem consegue estar feliz com aquilo que está proposto ali naquela organizaçãouma. E isso vai desencadear problemas, né? Nos relacionamentos mais simples. Tem casais que começam a silenciar e eles fazem uma demissão silenciosa, né? Eles se separam sem conversar, até chegar o dia que fala, não quero mais ficar com você. Então a gente vê isso em vários aspectos humanos, né? Em vários momentos dessa nossa história. Né? Então a gente tem que rever realmente como está a comunicação e como está a saúde mental das pessoas que trabalham juntas. Né? Basicamente isso, né? Eu sempre dei um exemplo para essa coisa de relacionamento, que é quando a gente termina e não acaba, ou acaba e não termina, não sei qual que é a palavra, só para usar usar a semântica de cada uma, para falar, você termina, mas arrasta aquele término e não comunica que acabou. Então sempre vai ser prejuízo para todo mundo. Mas é isso aí, olha, você que está nos ouvindo, então fica aí com esse tema, preste atenção, leia a respeito deste assunto, observe aí na organização, especialmente você de RH, porque isso está instalado, porque é uma questão geracional, de percepções, é uma questão também do ambiente em que nós nos colocamos, no nosso modelo de produzir, no nosso modelo de negócio, e a gente tem que, é isso aí, a gestão é isso, nunca está terminado, nunca é um problema zerado, mas enfim, a gente precisa ficar atento para o movimento, então presta atenção aí, e daqui uns dias a gente volta novamente com esse papo, porque isso está pegando. Flávia, como é que você encerra esse papo de hoje? Conversem, né? Assim, vamos melhorar o nosso diálogo, vamos ter saúde mental para dialogar melhor. Flávia Lippe, a equação, acessa lá, Instituto IDHL ou Flávia Lippe em todas as plataformas, em todos os lugares.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.